Seja muito bem-vindo mais uma vez a um vídeo do nosso canal. Hoje vai ser polêmico o que eu vou falar para você. Eu tenho certeza absoluta que este assunto te interessa e muito. Sabe por quê? Assim como eu tenho certeza que você também tem muita curiosidade de saber como foi que se originou as ONGs da causa animal no Brasil. E eu fiquei perplexa ao ler toda uma pesquisa que eu fiz e eu faço questão de passar hoje aqui no nosso canal para você e você entender como foi que tudo isso começou. E é até complexo, mas vale muito a pena esse estudo. Eu tenho certeza absoluta que você está super curioso para saber qual foi a primeira ONG existente no Brasil. Mas antes de falar dela, eu gostaria muito de deixar com você uma reflexão. Afinal de contas, tudo que se trata da natureza que foi criada por Deus, vale muito a pena nós lembrarmos do maior homem que já passou neste universo e neste planeta chamado Terra, chamado Jesus de Nazaré. Eu quero contar para você uma pequena parábola para fazer você ter uma pequena reflexão do que é importante você entender sobre tudo que Deus criou e nos deu, principalmente a nossa própria existência. Nessa parábola, Jesus estava caminhando com alguns dos seus discípulos. E a um certo momento, eles avistaram ao longe um animal, um cachorro, já em decomposição. Alguns discípulos disseram: Mestre, não chegue próximo, ele já está putrificado e o cheiro está muito forte. Outros viraram o nariz, fizeram cara feia e Jesus, dentro da sua humildade inigualável, se abaixou até o cachorro, colocou-lhe os dedos entre os dentes, levantou a sua gengiva, mostrando o quanto aqueles dentes eram lindos e disse a seguinte frase: nem a pérola mais bela do mundo se compara a tal alzura. Olha que maravilhoso! Vocês percebem como é importante a gente saber respeitar e amar o nosso próximo, mesmo que esse seja um animal, não importa qual seja. Então, essas reflexões que nós tivemos quando Jesus esteve na Terra, que não foi só dessa forma e nem dessa vez que ele falou dos animais. Temos, inclusive, no Antigo Testamento, provérbios que falam sobre isso. Inclusive, tem um provérbio muito importante, onde ele cita a seguinte frase: os justos cuidam dos seus animais. E a última reflexão que eu quero deixar para vocês é a seguinte frase que Jesus falou quando ele estava no Sermão da Montanha, onde ele disse a seguinte frase: nós humanos não conseguiríamos viver sem os animais e sem a natureza. A natureza vive, desenvolve e segue o seu destino sem depender de nenhum humano. E os animais também. Então, se alguém neste mundo depende de alguém, somos nós, deles. Por isso que eles merecem ser respeitados. Agora vamos falar da ONG, que eu tenho certeza absoluta que você está muito curioso. Então vamos voltar lá no ano de 1895. Exatamente, 1895 foi o ano que foi criado a UIPA, União Internacional da Proteção da Causa Animal. A UIPA ela foi instalada em São Paulo, capital, porque naquela época São Paulo, capital, tinha muitas fazendas. E automaticamente todos os animais de grande porte eram usados para tração, para carregar, produtos que vinham das fazendas para a cidade, móveis das pessoas, mudanças, enfim, várias coisas. E naquela época as pessoas já viam que muitos animais morriam muito cedo, exatamente por ter esforços muito fortes, até além do que o seu próprio peso poderia comportar. E com isso, eles sentiram que aquilo precisava mudar, que aquilo precisava ter
algo ou alguma lei ou algum decreto, naquela época eram mais decretos do que lei, que fizesse com que aquilo mudasse de alguma forma. É lógico que havia necessidade, porque não tinha caminhões como tem hoje. E muito mais além, muito mais longe, em outra época, menos ainda. Mas a gente está aqui numa grande evolução e tudo vai mudando. E isso é a parte melhor de tudo, a grande evolução que nós estamos desde quando viemos lá de trás até hoje, como nós estamos hoje aqui, nesse mundo atual, com uma tecnologia maravilhosa e que muito me entristece quando eu vejo ainda pessoas com tanta tecnologia tendo que fazer mal ou usando a causa animal para se beneficiar financeiramente. A UIPA se preocupou muito naquela época em incentivar as pessoas e a população em obrigar, entre aspas, o governo a criar lei que incentivasse a proteção animal. Isso é de suma responsabilidade e extremamente importante. Sabe por quê, gente? Porque você pode até não gostar, você pode até não querer, e você pode até entender que isso é tão banal, que com tanta coisa importante que a gente tem, mas também faz parte da nossa vida humana, cuidar dos animais. Então, você tem todo o direito de não gostar. E quem sou eu para invadir o seu direito? Da mesma forma que o meu direito, ele começa a partir do momento que o seu acaba. Então, o que é muito interessante é nós prestarmos atenção que lá em 1895, quando esta ONG ficou estabelecendo todas as regras para que o governo olhasse com mais proteção o animal, ela não estava errada. É que hoje, na atualidade, simplesmente está se perdendo o contexto principal que a lei realmente impõe. E é isso que nós vamos estudar em um outro vídeo. Então a UIPA, que existe até hoje, olha que bacana, mais de 100 anos, né? Existe até hoje, ela veio aí transformar o mundo dos maus tratos. Mas tem objetivos específicos para isso, e é isso que nós vamos estudar agora. E em 1924, nós tivemos o nosso primeiro decreto feito para proteger a classe dos animais, e que foi a lei de número 16.590. Foi apenas um decreto, mas não importa, já estávamos no caminho. E essa lei proibiu e extinguiu a briga de galo e os touros que ficavam, né, soltos, fazendo como se fosse correndo atrás das pessoas, tal, as pessoas atiçavam, enfim. E aí foi proibido esses dois tipos de, entre aspas, na época, crueldade com os animais. Então a ONG, a UIPA, ela veio já com esse legado dela em desenvolver desde 1895, esse processo da mudança e colocando na cabeça das pessoas para que as pessoas, né, fizessem com que o governo criasse algo. E foi criado esse decreto. E olha que maravilha, já veio ajudando bastante, né? Porque a briga de galo, hoje, desde aquela época, é proibida. Mas a gente sabe que de vez em quando há, infelizmente, né, esse tipo de atitude que o homem, aonde tem dinheiro, o homem humano é impressionante como faz qualquer tipo de coisa, mesmo que para isso ele tem que colocar a vida de qualquer animal ou até de qualquer pessoa em risco, né? Porque afinal de contas é complexo o assunto. E 10 anos depois, em 10 de julho de 1934, Getúlio Vargas criou o primeiro decreto realmente em defesa dos animais. Essa lei era a lei de número 24.645, onde ela estipulava algumas regras específicas em relação à defesa dos animais. Ainda não era uma lei específica sobre crimes, né, de maus tratos, mas nós já estávamos a caminho para que isso acontecesse. Apesar de ter demorado muitos anos, porque a lei realmente de crime ambiental, ela veio já numa era muito próxima do que nós estamos hoje, há praticamente 30 anos atrás. Em 1998, foi sancionada de vez a lei que criminalizava a ação de maus tratos aos animais, né, que é a lei de número 9.605, que hoje tanto falamos, que
da lei federal, né, que é uma lei federal, que tanto hoje falamos na atualidade, né, sobre as leis, etc e tal. Só que essa lei, ela é maravilhosa, ela realmente determina bastante ações em relação a maus tratos, que eu só tô comentando delas agora, gente, porque a gente vai estudar ela no outro vídeo para não ficar muito longo, tá? Mas para vocês entenderem o caminho, entendeu? Que se deu no surgimento da primeira ONG em defesa dos animais, as leis e decretos que foram feitos, e aí então nós chegamos em 2020, onde até agora a última lei criada federal, que é a Lei Sansão, né? Por causa do Pitbull Sansão, que perdeu lá a patinha dele. Mas a gente também vai falar dessa lei. Mas essa lei, ela foi feita por um deputado, que agora, desculpa, eu não me lembro o nome dele. E essa lei, ela é boa, ela complementa a lei federal, mas ela precisava ser melhorada. E eu vou falar uma coisa para você que está me escutando agora, porque a gente está chegando no final do nosso vídeo. Para se criar leis da causa animal, não basta apenas entender que precisa-se desenvolver atos para evitar crueldade a qualquer tipo de animal que seja. Mas precisa-se entender algo muito importante. Se você vai criar lei específica para cães e gatos, você precisa entender sobre o comportamento desses animais. Porque hoje em dia está muito fácil as pessoas cogitarem que qualquer situação é maus tratos, sendo que a lei federal determina um tipo de situação e ponto. E aí depois, logicamente, nós temos algumas outras leis, decretos e normativas que alinham outros tipos de situação. Mas esse alinhamento não significa que pode ser imposto se a pessoa não tem uma dominância sobre o assunto. Principalmente ONGs que não estudam sobre comportamento animal. E tampouco essas ONGs que querem buscar animais em canis de raça, ou porque estão sofrendo maus tratos, e algumas são bem verdades mesmo, e outras não são tão verdades assim. Então, o que ocorre? Nós precisamos entender essa dimensão gigantesca, porque quando você fala de animais, você está falando de uma espécie, os animais. Então, animais são variados. Quando você está falando de cães e gatos, você está falando de um tipo de espécie animal que tem determinadas formas de ser e que nem todos precisam tomar banho toda semana, todos os meses. Tem cães pastoreios, por exemplo, que não podem tomar banho todos os meses, que é natural eles ficarem com nó, porque o próprio ambiente e o próprio pelo faz com que aquele nó vá subindo e vá saindo. Então, o entendimento é fundamental para você entender o que é maus tratos de verdade ou não. Porque hoje em dia tudo é alegação e maus tratos. E não pode e não deve. Então, a lei não precisa ser mexida, mas ela precisa incorporar decretos e normativas que alinhem também um outro lado. Porque não dá. Hoje em dia tudo é maus tratos. Se você daqui a pouco permitir até falar mal de um animal, vai ser maus tratos. Que país é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos pulando de uma democracia para o quê? Vocês entendem? Ou, na verdade, essa narrativa toda de maus tratos ampliadamente, ela só serve para um único objetivo, o qual todos nós estamos hoje descobrindo através dos grandes crimes cometidos pelas pessoas, algumas, né? Não vamos generalizar, algumas pessoas que estão envolvidas com a causa animal. As notícias estão aí, não sou eu que estou inventando e vocês todos podem pesquisar. Bom, o final do nosso vídeo chegou e é muito prazeroso sempre para mim estar aqui comunicando com vocês e fazendo com que conteúdos super relevantes passam a significar na sua vida um conteúdo de capacidade
de absorção de conhecimentos, porque esse que é o meu propósito. Eu gostaria muito que aqui no nosso bate-papo você deixasse a sua mensagem, porque através dela a gente faz o nosso canal melhorar e automaticamente eu também, porque assim como humana, como você, tem meus erros e também, com certeza, né, apesar de todas as pesquisas, às vezes sempre falta alguma coisa. Então eu quero te agradecer por você ter me acompanhado até aqui nesse momento. E eu tenho certeza absoluta que os próximos vídeos você vai gostar muito mais. Vamos sempre fazer vídeos de 10 a 15 minutos para que você tenha paciência em assistir, porque conhecimento nunca é demais. Muitíssimo obrigada pela tua companhia e nos próximos vídeos a gente vai dando uma sequência para você saber agora o que fala cada uma dessas leis e o que realmente é importante dentro da causa animal, que é nosso estudo principal. Ok? Muito obrigada, um grande abraço, um grande cheiro para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo, marcado encontro com você. Raio-X da causa animal, sempre ajudando você a entender o que realmente muitas pessoas não querem que você entenda.